Convido você, leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos fazer a leitura até o verso 11. João 10, de 1 a 11. Palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que haja edificação, que o Senhor venha esclarecer as nossas mentes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Parábola das ovelhas. Capítulo 10. Jesus, ele conta essa parábola, mas ele conta essa parábola dentro de um contexto que precisa ser levado em consideração o capítulo anterior. O capítulo 9, Jesus ele realiza a cura de um cego de nascença. Depois esse cego é interrogado pelos fariseus, que não acreditam na cura do cego, mandam chamar os seus pais. Aí tem toda uma controvérsia sobre Jesus. Os fariseus perguntam: esse é teu filho? Nasceu mesmo cego? Nasceu cego, então como é que vê? Então tem toda aquela questão, e os fariseus dizem assim: olha, esse homem é pecador. E ele fala: se é pecador eu não sei, Deus não ouve pecadores, eu sei que ele me curou. E por fim, aquele homem é expulso do templo, ao afirmar que Jesus é um profeta, que Jesus é um homem de Deus, os expulsaram da sinagoga. Veja, a parábola das ovelhas, ela é uma resposta de Jesus à atitude daqueles religiosos, à atitude daquela liderança, Jesus os compara com os mercenários que não têm cuidado com as ovelhas. Os mercenários são aqueles que trabalham apenas pela recompensa, por um tipo de recompensa, seja uma recompensa financeira, seja uma recompensa de prestígio, um reconhecimento, ao passo que Jesus, ele veio fazer as obras do Pai, veio fazer por amor. Portanto, veja, a parábola é uma denúncia contra o comportamento da liderança religiosa da época, contra aqueles fariseus que haviam expulsado aquele homem da sinagoga. Eu creio que a primeira reflexão que nós podemos fazer do contexto em que Jesus profere a parábola das ovelhas é a motivação do nosso coração. Você está aqui, você que
colocou os seus dons, os seus talentos, você que quer servir a igreja, quer servir o reino, qual que é a motivação em você servir o reino de Deus? Qual é a nossa motivação? Qual é a minha real motivação? Esses fariseus, eles cuidavam que serviam o reino, mas eles tinham uma motivação equivocada, uma motivação que não agradava, uma motivação interesseira, ao passo que Jesus, ele vem para servir por amor. Então Jesus, ele profere essa parábola das ovelhas dentro desse contexto, e é interessante notar, não podemos deixar passar, que Jesus, ele inicia com um duplo amém. Ele diz, em verdade vos digo, é um duplo amém, e esse duplo amém, essa expressão em verdade, é a transliteração do hebraico amém, amém, eu vos digo. Interessante que Jesus, os comentaristas dizem que ele usa essa expressão como sinal da sua autoridade divina. A etimologia de amém vem de amã, que significa ser firme, ser fiel, ser confiável, confirmar, ou seja, expressa a ideia de firmeza, verdade, solidez, fidelidade. É como dizer, isso é certo, isso é digno de confiança, estou dizendo a vocês, isso é verdadeiramente. Só que tem um detalhe, no Antigo Testamento, todos os profetas, eles usavam essa expressão no final de cada sentença. Os profetas, vocês vão lembrar, é assim que eles se expressavam, assim diz o Senhor, ou seja, eles reivindicavam a autoridade do Senhor, e eles traziam a palavra, e no fim eles diziam amém. A palavra do Senhor é verdade. E o povo então, em resposta dizia amém. Ou seja, uma resposta de fé, uma resposta de confirmação, que era usada no final de cada sentença, uma declaração de concordância em adoração à palavra de Deus. O que Jesus faz aqui é algo que nenhum dos profetas, ninguém fez. Jesus não termina com amém, ele inicia a sua palavra com amém, não como resposta, mas ele introduz, ele diz amém, vos digo. Ou seja, Jesus ele é a própria verdade, ele está declarando a sua autoridade divina. Ele está dizendo a verdade eu estou dizendo a vocês. Ele não está vindicando uma autoridade, ele é a própria autoridade. E quando nós vemos aqui esse duplo amém, é algo que nós devemos estar atento, porque tem o objetivo de expressar a importância, a autoridade, a direção e a orientação que Jesus está dando para a gente. Então, dito isso, como introdução, eu gostaria de compartilhar aqui 2 pontos importantes dessa parábola que Jesus ele conta para a gente. Em primeiro lugar, nós precisamos ter muito cuidado com o ladrão da alegria. Aquele cego, assim que foi curado por Jesus, cheio de alegria, no templo, dando testemunho, dando glória a Deus, e de repente, os fariseus são usados como o ladrão da alegria daquele homem. Ele é expulso da sinagoga, ele é expulso do lugar onde ele deveria estar ali, dando glória a Deus. Então Jesus, aqui no verso 10, ele diz: todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. E Jesus está dizendo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida e vida abundância. Percebe? O que Jesus quer que você e eu tenhamos é uma vida abundante. Vida abundante. Você já parou para pensar na abundância de recursos que o nosso planeta tem?
na abundância de recursos que nós temos, que a experiência nos oferece. O que Deus nos oferece em Cristo é muito maior. Porque o que Deus nos oferece em Cristo, nos céus, é algo inimaginável. Porque o nosso planeta é um planeta pequeno, perto do céu, perto da abundância, da riqueza que há no céu. E o ladrão, ele vem para tentar roubar essa nossa alegria. Jesus entra no seu coração, nós entregamos a nossa vida a Cristo e a alegria entra no nosso coração. E nós precisamos tomar cuidado com aquelas doutrinas que são ensinamentos de homens. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Ele escreve algumas cartas aos Colossenses e outras, falando que nós não devemos tomar cuidado com essa questão de observância de dias, de o que comer e etc. e tudo mais. O ladrão tenta roubar. Para quê? Para roubar a nossa paz, roubar a nossa comunhão, roubar a presença de Deus a gente. Agora, olha o que Jesus nos diz em Lucas 12:32, ele diz assim: não temais, pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Sabe o que isso significa? Que todos os recursos do reino, você pode imaginar os recursos do reino celestial, a alegria, a paz, a fé, o perdão, a coroa da glória que o Senhor dará, os galardões, todos esses presentes de Deus, a presença do próprio Deus, em Cristo, nós podemos usufruir de tudo isso. Nós podemos usufruir de tudo isso. E o ladrão quer tirar o quê? Quer tirar isso da gente, quer tirar isso de mim, quer tirar isso de você, né? Aquilo que nós podemos usufruir em Jesus. A Bíblia nos ensina que o pecado destruiu a nossa comunhão com Deus. Adão foi expulso do paraíso, mas em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, e essa é a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo chega com o anúncio de reconciliação. A mensagem de Jesus chega com o anúncio da vida abundante, chega com o anúncio da paz que havia sido perdida no paraíso. O ladrão vem para roubar, mas Jesus vem para nos dar vida. Eu não sei como você está se sentindo, as lutas talvez que você tem enfrentado. Uma coisa eu posso dizer: Jesus, Ele quer se manifestar na minha vida e na sua vida, para devolver tudo aquilo que o ladrão está tentando tirar da gente, tudo aquilo que o inimigo está tentando tirar da gente. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida abundante. E a vida abundante, uma coisa que nós precisamos entender é que essa vida abundante começa aqui. Nós não esperamos a vida abundante chegar. A vida abundante não vai acontecer quando o anjo tocar a trombeta, não. A vida abundante já começou aqui, na vida daqueles que entenderam a Cristo e que entraram pela porta da salvação. A parábola das ovelhas nos ensina a respeito disso. A vida abundante começa com o verdadeiro pastor conduzindo as suas ovelhas. Então veja, Jesus é a porta das ovelhas. A palavra vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então você já entrou já tem Jesus, entrou por Jesus, então você já tem o caminho, a presença do Pai. Então essa afirmação de Jesus nos leva a refletir sobre a nossa salvação. A nossa salvação não está naquilo que eu faço ou naquilo que eu deixo de fazer. A sua salvação não está naquilo que você come, naquilo que você veste, naquilo que você bebe. A minha e a tua salvação está na pessoa de Jesus Cristo. É lá que está a nossa salvação. Não há mérito humano, não há merecimento de ninguém.
A nossa salvação é unicamente pelo merecimento de Jesus. Não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa filosofia, não é pela nossa sabedoria. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os gentios, loucura, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Gente, esse texto é muito categórico. Não conquistamos a nossa salvação pela nossa própria capacidade. Não há nada que o ser humano possa fazer. Nossa salvação vem de Jesus. E cuide, você que já recebeu salvação, você que está nesse caminho, você que já entrou para o reino, cuide para que o inimigo não roube, não coloque. Por isso precisamos, né? Paulo fala lá em Efésios, né? O capacete da salvação, a armadura, a couraça da justiça, isso tudo para nos proteger. Isso nos leva para o segundo ponto da nossa reflexão, que é o tema da nossa mensagem, que é o privilégio daqueles que entram pela porta das ovelhas. Aqueles que entram pela porta. Veja, aquele homem que havia sido curado, ele foi expulso porta afora. E agora Jesus, ele vai nos afirmar os privilégios daquele que encontra a porta das ovelhas. Você já encontrou a porta das ovelhas? Então veja quais são os privilégios. Quem encontra a salvação em Cristo, quem entra pela porta das ovelhas, recebe pelo menos 4 privilégios. O primeiro privilégio é o privilégio de ser salvo, é o privilégio da salvação. Não estamos mais perdidos, né? É o privilégio da salvação. A vida abundante começa com a nossa salvação. Veja, verso 9, que é o verso que nós vamos repetir ao longo do nosso tempo aqui. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta, e porta tem um simbolismo importante aqui. A salvação está retratada nessa porta. Por que o ser humano precisa de salvação? Porque sem salvação não há vida abundante. Sem salvação, a gente sobrevive por um pouco, mas vida abundante não. A Bíblia diz que o ser humano, a humanidade, está morta em delitos e pecados. Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A vida está com Cristo, por isso precisamos da salvação. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou. Paulo está usando esse termo no presente. Ele já nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A salvação, quando nós entramos pela porta das ovelhas, que é Jesus, ela imediatamente já nos ressuscitou, já nos levou, já nos coloca assentado no reino em Cristo. É nesse lugar que você e eu estamos, no mundo espiritual, na economia de Deus. É lá que nós estamos, e a vida abundante começa aqui. A Bíblia ensina que o pecado praticado por Adão no jardim nos afastou da presença de Deus, porque nós estávamos lá.
O jardim era lugar de vida abundante. Havia toda sorte de bênção no jardim. E o pecado nos tirou do jardim. A Bíblia ensina ainda que desde que o ser humano saiu da presença de Deus, ele se encontra como que um condenado, esperando na fila para ser executado, para cumprir a sua sentença, a sua punição. Esse mundo foi condenado. E eu fiz uma pesquisa, achei tão interessante, uma pesquisa na minha Bíblia aqui, porta. A primeira vez que eu encontro porta na Bíblia e a última vez que eu encontro porta na Bíblia. Primeira vez, Gênesis 4:7 diz assim, Deus está dizendo para Caim, procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Primeira vez que a gente ouve a palavra porta. Agora, a gente sabe que Caim matou o irmão, pecado, tudo mais, né? Essa é a nossa sentença, o pecado. Agora, a última vez que nós encontramos a palavra porta na Bíblia está em Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Tem uma porta aberta no céu. Havia uma porta pela qual o pecado entrou no coração do homem, mas agora tem uma porta aberta no céu. O Senhor diz, a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, João está dando testemunho disso, sobe para aqui, aleluia. João subiu, mas você sabia que todos nós vamos subir também? Você sabia que você vai entrar por essa porta da salvação, essa porta da presença, essa porta da graça, essa porta da provisão, essa porta da glorificação, da justificação, da santificação, essa porta que está aberta para receber aqueles que entram pela porta das ovelhas. Porta é lugar de salvação. Quando entramos pela porta que é Jesus. Noé entrou pela porta da arca. A igreja está simbolizada nessa arca. Jesus é o pastor da igreja. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como porta da fé para suas almas, não ficarão perdidos. Eles têm acesso à paz por meio de Jesus, que é a garantia da nossa entrada nos céus. Jesus é essa única porta, uma porta aberta, uma porta ampla, uma porta segura. Porta da salvação. E bem-aventurado aquele que encontra a porta das ovelhas. Amém? Agora, o segundo ponto da nossa meditação é tratar dos privilégios. Segundo privilégio, primeiro é o privilégio da salvação. O segundo privilégio que nós encontramos aqui é um privilégio tremendo, que só Jesus concede àquele que é salvo, que é o privilégio de entrar. Aquele homem havia sido expulso, mas Jesus, ele está dando aqui o privilégio de entrar. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, e entrará. O que isso significa? Isso é mais do que entrar no templo, é mais do que entrar dentro da sinagoga. Entrar pela porta das ovelhas significa mais que acesso ao reino dos céus, significa entrar para a família de Deus. Agora nós somos filhos e filhas. Jesus, o reino, família do Pai. Se lá no Gênesis o homem foi expulso por conta do pecado, em Cristo agora nós entramos para a família. Sabe o que isso significa? Compartilhar do pão do céu, compartilhar da presença e da comunhão com Deus. Lá o Senhor tem preparado o cálice que transborda. Isso significa que agora em Cristo nós somos aceitos, somos amados, somos filhos. Participar de todas as honrarias que o Senhor tem, é ter livre acesso,
Como filho de Deus em Cristo, você tem acesso para entrar nos aposentos da comunhão. Entra na presença do Senhor com gratidão e alça a tua voz. Você tem livre acesso. Nós temos acesso para entrar na sala do trono. Significa entrar nos banquetes do amor do nosso Deus, nos tesouros da aliança, nos depósitos das promessas que Deus tem para mim e para você. Significa ter livre acesso para entrar na presença dos reis e no poder do Espírito Santo contemplar a glória, os segredos do Senhor. Você pode entrar. Você pode dar um glória a Deus? Você pode entrar. Você pode entrar. Já podemos entrar. Chamá-lo de Pai. Abba, Pai. Chamá-lo de Pai. Vinde, 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 louvai. Jesus está nos fazendo um convite, Ele é a porta. E nós podemos. Jesus está dizendo, veja, não podemos esquecer o contexto dessa passagem bíblica que começa no capítulo 9, porque no final, pertinho do final do capítulo 10, ele vai lembrar de novo sobre o cego que foi expulso, e vão dizer, será que pode alguém fazer isso? Aquele homem havia sido expulso. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, você fique e permaneça firme em Cristo, na comunhão. Não permita que o ladrão roube a alegria da comunhão. No meio, perceba isso, Jesus disse isso. No meio do joio, no meio do trigo tem o joio. No meio do verdadeiro tem os falsos. Jesus diz que é para crescer junto. Então, se um irmão te ofendeu, se você se sentiu ofendido por um pastor, não importa se esse pastor é verdadeiro, se esse pastor é falso. Paulo fala assim, não importa, desde que Cristo seja pregado e anunciado. Tem gente que está fazendo isso por inveja, por necessidade, tentando suscitar tribulação sobre a minha vida. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não deixe a casa do Senhor, não abandone por uma ofensa de uma pessoa, não julgue a pessoa e também não tome a vingança na sua própria mão. Simplesmente continue perseverando, continue crendo, não saia da comunhão. Não permita, me ofendeu, fui humilhado. Não importa, você acha que você foi mais humilhado que Jesus? Então continue crendo, continue perseverando. O privilégio que você tem é de entrar e gozar da presença desse Deus maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. O privilégio da salvação. A vida abundante começa com o privilégio da salvação, o privilégio de entrarmos. E nós temos aqui um outro privilégio que muitas vezes é esquecido e negligenciado, que é o privilégio de sair. Aquele homem foi expulso, Jesus nos dá o privilégio de sair. O ladrão, eu sou a porta, verso 9. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. É um privilégio. Essa é uma bênção muitas vezes esquecida e negligenciada. Na salvação nós entramos para o reino. Nós já estamos assentados com Cristo. A Bíblia diz que nós já estamos lá, nas regiões celestiais. No momento em que nós recebemos a Cristo, fazemos a nossa confissão, fomos batizados no nome dele, nós já somos inseridos, nós já entramos, né? E aquele gozo todo entra dentro do nosso coração, perdão dos pecados e tudo aquilo que o céu traz. No entanto, depois de entrar, Jesus nos envia para fora. Ele nos envia com autoridade para testemunharmos da graça e do amor dele. Nós somos enviados por Jesus para sair ao mundo e testemunhar a salvação àqueles que ainda não têm essa revelação que você e eu temos.
Nós fomos enviados. Mateus 28, 18 a 20. Chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja, aqueles homens já haviam sido inseridos no reino, recebido o Espírito Santo, e agora Jesus está dizendo o seguinte: agora eu envio vocês. E em Atos, capítulo 1, 8, nós não somos enviados de qualquer forma. Jesus disse: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o que nós aprendemos? Que isso aí é um privilégio concedido à igreja, concedido àquele que recebeu a salvação, aquele que já entrou no reino e que já está assentado com Cristo nas regiões celestiais, aquele que pode, como nós cantamos hoje assim: os anjos clamam, santo, toda a criação. Nós estamos nessa atmosfera de louvor, de adoração. O Senhor está agora alimentando, Ele está nos fortalecendo, o Senhor está nos incentivando, nos inspirando. Mas a segunda-feira vai começar, e você e eu vamos para o nosso ambiente de trabalho, nós vamos sair pelas ruas, nós vamos sair pelos comércios, e ali nós vamos levar toda a inspiração que nós recebemos aqui na presença do Senhor. Esse é o privilégio que o Senhor concede à igreja. Agora, isso exige compromisso, é serviço, muitas vezes é até sofrer pela missão de Deus. Exige de nós. E para servirmos, nós não vamos na nossa própria força, nem na nossa própria capacidade, porque Ele nos dá dons e ministérios, para que a gente possa servir, lá onde nós estamos trabalhando, lá no nosso reduto. E mesmo quando passamos por tribulação, por lutas, por sofrimento, nunca você e eu estaremos só, porque Ele nos deu o Consolador, Ele nos deu o Espírito Santo. Então nós podemos dizer: que bênção ir, sair no nome e no poder de Jesus. Que bênção, que privilégio ser chamado e enviado por Jesus para dar testemunho da verdade, para levar luz àqueles que estão em trevas, para animar os abatidos, para admoestar os descuidados, para ganhar almas, para glorificar a Deus. Que bênção a gente poder ir no nome do Senhor Jesus. E como o anjo disse a Gideão: vai nessa tua força. Sabe o que ele quis dizer para Gideão? Gideão não tinha força nenhuma. Gideão está malhando o trigo no lagar, e quando ele se vê ameaçado, ele fala assim: ai, ai, ai de mim. Sabe o que significa? Significa que você vai na força dele, na força do Senhor. Moisés, grande profeta, né? Grande profeta Moisés, recusou o chamado. Por quê? Porque ele tinha certeza de que ele não era a pessoa certa. Ele era uma pessoa que nem falar ele conseguia. Mas se Deus usa uma pessoa que era gaga, uma pessoa que não tinha condições de falar e tudo mais, Deus vai usar você e a mim com certeza. Se Ele pôde usar a mula de Balaão, Ele pode usar qualquer um da gente, qualquer um de nós, porque nós somos melhor que a mula de Balaão, não é verdade? Então, que privilégio tremendo, não podemos esquecer. Quando terminar o culto, lembre-se, o Senhor está te dando o privilégio de sair. Você vai sair, e lá no seu dia a dia, você não vai perder a oportunidade de compartilhar das delícias, das bênçãos que você recebe aqui na presença do Senhor. E o último privilégio, que é o quarto privilégio, tem muito mais, né, gente? É que eu só peguei o texto aqui, tá bom? Eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, será salvo,
entrará, sairá e achará pastagens. Então esse é um privilégio muito importante, prometido por Jesus. Sabe o que isso significa? Que enquanto nós estivermos em Cristo, não faltarão os recursos. Não faltarão os recursos para o nosso sustento, se nós estivermos embaixo da graça. Não faltará os recursos materiais. Quantas lutas você já passou até aqui? Material, enfermidade, financeira. Você não está aqui hoje? Bonito, vestido, cheiroso? Não está? Não está bom aqui? Glória a Deus. Quando está fazendo friozinho, você não tem uma blusa quentinha? Quando está muito frio, em casa tem até lençol térmico. Quando não tava, quem tem lençol térmico, fazer uma propaganda, quem tem lençol térmico que não está funcionando, leva para o Tibiriça lá que ele arruma. O meu não estava funcionando, só de chegar na mão dele, ele começou a funcionar sozinho, ficou com medo do Tibi. Que bênção! Deus provê tudo isso para a gente. Não vai faltar recurso material. E também não vai faltar recurso espiritual. Porque tem tudo, no trono da graça do Pai, tem tudo. Está tudo lá. É só nós clamarmos, é só nós pedirmos. Então, significa que aquele que conhece verdadeiramente Jesus jamais terá falta de alguma coisa. Ele é salvo, ele entra pela família de Deus, ele dará testemunho e poderá contar com as bênçãos. Experiência tremenda essa de Davi, lá no Salmo 23, ele vai dizer isso. Essa é a revelação que Davi tem, que eu e você precisamos ter. O Senhor é o meu pastor. Nada, nada, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. O bom pastor me guia mansamente, ele não espora, ele guia mansamente as águas tranquilas. O bom pastor refrigera a nossa alma. Está dizendo que aqui fala das águas, o refrigério da alma, está vendo aqui? Aqui é bênção, provisão da alma. Guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os passos falam da nossa necessidade material, né? Nosso alimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Aqui está falando que Ele nos livra espiritualmente. Não temerei mal nenhum. O Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado são o meu consolo. O Senhor prepara, quando os inimigos baterem a porta, o Senhor prepara perante mim e perante a presença dos meus inimigos, uma mesa. Unge a minha cabeça com óleo, está vendo? Provisão espiritual, a presença do Espírito Santo, e o seu cálice transborda. A bondade e a misericórdia de Jesus nos seguirão todos os dias. E habitarei, ninguém vai poder tirar não, habitarei, quer dizer que essa casa é a nossa casa, a casa do Senhor. Portanto, no reino de Deus, entrar e sair será igualmente útil para quem entra pela porta das ovelhas. Na companhia de Deus, crescerá, regando outros, será regado, e fazendo de Jesus seu tudo, encontrará tudo nele. Sua alma será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais secarão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não permita, meu irmão e minha irmã, que a revelação dessa palavra te limite em tudo aquilo que Deus quer e que Ele pode fazer na sua vida, por você e através de você. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ter esse tempo de oração.
Que porta tremenda. Porta da privilégio de fazer parte da família de Deus. Que você faz parte dessa família, que você faz parte. Eu não tenho dúvida, mas talvez você ainda não tenha experimentado todos os privilégios. Você já experimentou o privilégio da salvação. Você já é salvo. Você tem certeza e a convicção da sua salvação. Entrou pela porta, Cristo, é a porta das ovelhas. Você já entrou. Você é uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, que ora a Deus, que busca no Senhor o consolo, o conforto, o refúgio, que busca nele, que busca os recursos dele. Mas talvez você tenha se limitado naquilo que o Senhor tem oferecido. Nós temos um outro grande privilégio, que é o privilégio de poder sair, privilégio de levar a palavra de Deus, privilégio de poder compartilhar de todas as revelações que Ele nos dá. Sabe as suas respostas de oração? Sabe quando você esteve sofrendo, com dor, chorando, por conta de uma situação muito difícil que você estava vivendo, e o Senhor Ele te consolou, te confortou, o Senhor veio com provisão sobre a sua vida. Isso é resposta de oração, de recursos que vieram do céu. Isso precisa ser testemunhado. Para testemunhar, nós precisamos sair. Sabe quando que você e eu saímos, meu irmão? Quando lá, no nosso trabalho, junto com os nossos amigos, quando nós percebemos que aquela pessoa, aquele meu colega, aquele meu irmão também está precisando de um conforto, de um recurso que só tem no trono da graça. E nós podemos compartilhar daquilo que nós temos recebido. Podemos compartilhar do consolo e do conforto do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esse é o momento que o Senhor pede para que a gente saia, na certeza de que não nos faltará o que nos é necessário. Em nome de Jesus. Talvez você queira dizer ao Senhor nesta manhã: Pai, eis-me aqui. O Senhor chegou para Isaías certa vez: quem enviarei? Isaías diz: Senhor, eis-me aqui. Talvez você, é bom estar na presença do Senhor. Que gostoso. Pedro, João, entraram na presença do Senhor ali no Monte da Transfiguração e disseram: Senhor, que bom estarmos aqui. Eles não queriam sair da presença do Senhor mais. Vamos fazer aqui uma cabaninha para mim, para você, para Elias, para Moisés. Eles não sabiam. É preciso sair. E é preciso sair no poder do Espírito Santo, para compartilhar do Cristo ressuscitado, daquele que se transforma e daquele que pode transformar o mundo. Se você precisa desse renovo, desse encorajamento para sair, eu quero convidar você a ter esse tempo de altar, enquanto nós, o Ministério Louvor, estará tocando essa canção. Você que diz: Senhor, eu reconheço, eu estou na Tua presença, é bom estar na presença do Senhor, mas o Senhor, Ele quer te enviar, meu irmão, e que você venha ter esse tempo, enquanto o Ministério do Louvor toca essa canção. Como oferta de
Aleluia. Minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Se Deus está falando com você, se essa palavra falou com você, meu irmão, minha irmã, Pra te adorar, você pode ter essa oportunidade de vir aqui à frente, consagrar-se ao Senhor. tudo em mim, o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que a Tua graça venha sobre nós. Que os privilégios dessa vida abundante, que começa com a salvação, Senhor, sobre a Sua igreja, para entrarmos na Tua presença e saindo, não nos esquecermos de compartilhar aonde há pão com fartura, aonde há graça abundante, aonde há esperança para o desesperançado e aonde há perdão e salvação. Abençoa, Deus, Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, com a clareza de quem éramos e de quem somos agora, e da liberdade que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Amém. Aleluia.